O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Será que nós não amamos o dinheiro? Será que nós não estamos sendo cobiçosos? Será que nós não estamos adorando mais o dinheiro do que a Deus? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, olha o que diz a Bíblia: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si com muitas dores. O dinheiro é uma mola que impulsiona todos os negócios do mundo, quase que tudo está ligado ao dinheiro. Porém, a Bíblia aqui condena veementemente o amor ao dinheiro. E Paulo também, nesse texto um pouquinho antes, ele também se refere aos falsos mestres, aos falsos ensinadores que praticavam uma falsa piedade a fim de obterem lucros e eram impulsionados pela cobiça. E ainda eles ensinavam o povo que as riquezas que eles possuíam aqui era a prova que Deus estava aprovando os seus ensinos. Então, para muitos, ter riqueza era sinal que Deus estava aprovando, e já o pobre era sinal que estava sendo castigado por Deus. Essa era a visão de muitas pessoas nesta época. Então, Paulo aqui condena o amor ao dinheiro, ou a cobiça por dinheiro. O que significa a palavra cobiça? Cobiça significa um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. O dinheiro, ele serve para nos ajudar a alcançar tantas coisas. O que Paulo está condenando aqui é o amor ao dinheiro, o amor excessivo ao dinheiro. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é quando o dinheiro nos possui. Dinheiro no bolso é bênção, dinheiro no coração é maldição. Esses falsos ensinadores se assemelham hoje à teologia da prosperidade. O que isso significa? Teologia da prosperidade: você dá 10 e Deus vai te dar 100. Você dá 100 e Deus vai te dar 1000. Ou seja, as pessoas estão ofertando, contribuindo como se fosse em base de troca. Estão achando que Deus tem obrigação de lhe abençoar e de lhe prosperar. É claro que existe uma prosperidade bíblica. Essa não tem como você trocar a Deus. Você não oferta, você não dizima para que Deus te dê mais. Você faz isso como um sinal de gratidão. Embora os falsos ensinadores, para obter mais lucro, tendo uma aparência de piedade, trazem o seu jargão. Não, se você dá isso para a igreja, Deus vai te dar mais aquilo. Se você ofertar na nossa campanha aqui, Deus vai prosperar. Só que as pessoas também são cobiçosas. O erro aqui não está só nesses falsos mestres, porque só existe o falso mestre porque tem aqueles que querem ter uma prosperidade rápida ou uma prosperidade falsa. Aí nós também vemos a questão do golpe em si. Por que muitas pessoas caem em golpe? Se você depositar R$ 50, você vai ter 500. Ou também nós vemos sobre o bilhete premiado. O bilhete vale 50 mil, mas se você depositar, ou se você me dá 1000, você pega o bilhete que vale 50 mil. Tudo isso é por causa da cobiça. É porque o homem quer ter vantagem, o homem quer ter lucro, e um lucro rápido. E aí a Bíblia condena porque isso se chama cobiça. E a Bíblia também condena a questão da avareza. Paulo assemelha a avareza à idolatria, ou seja, um idólatra e um avarento para Deus são a mesma pessoa. E o próprio Jesus também falou muito a respeito disso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim, ó: não pode servir a dois senhores, porque um há de odiar e um há de amar. Um há de se dedicar e o outro vai desprezar. Não podereis servir a Deus e a Mamon. As riquezas, no original aqui, é mamon, termo aramaico significando dinheiro ou outros bens terrenos valiosos. E aí Jesus está falando que você não pode servir a Deus e as riquezas. Quando nós estamos amando o dinheiro? Quando nós estamos sendo cobiçosos? Em primeiro lugar, quando nós colocamos a nossa confiança naquilo que nós temos. Nossa confiança e a nossa fé naquilo que nós possuímos. E em Salmos, capítulo 26, versículo 7, o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então a nossa confiança, nós que somos servos de Deus, cremos em Deus, nossa confiança tem que estar em Deus e não naquilo que nós possuímos, não naquilo que nós adquirimos. E se nós alcançarmos alguma coisa, não é simplesmente pelo fruto do nosso trabalho, não. É porque Deus também tem nos abençoado. É essa confiança que tem que estar em Deus e não nas riquezas. E em segundo lugar, como saber se eu estou confiando mais na riqueza ou estou sendo cobiçoso ou avarento? Segundo lugar, é quando nós esperamos da parte dela nossa segurança máxima e felicidade. Em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 20,
Jesus contou uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoavam entre eles, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, agora tem depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E essa parábola assemelha-se a muitas pessoas que dizem assim: não, eu quero trabalhar, eu quero possuir, porque eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu lote quitado, eu quero ter isso, aquilo, outro. E por um momento isso aparentemente é bom. E Deus quer também nos abençoar. Porém, as pessoas colocam sua confiança naquilo ali. Não, quando eu tiver, aí eu vou estar seguro. Quando eu quitar o meu carro, aí eu vou estar bem. Quando eu quitar a minha casa, aí eu vou estar bem. Ou seja, eu tendo um carro, eu tendo uma casa, agora eu estou bem. É exatamente o que este homem aqui disse. Ele diz: depois que eu conquistei tudo, vou aumentar os meus celeiros, eu vou agora produzir muito e eu vou guardar. E quando eu guardar, eu não vou precisar fazer mais nada. Só que muitas pessoas pensam assim e nunca chegam, nunca se saciam. Muitas pessoas querem ter, possuir e nunca conseguem chegar no seu objetivo. Porque quando ele chegar ali a ter aquilo que ele projetou, ele vai querer outra coisa. E assim ele vai sendo enganado. Assim ele vai trocar a presença de Deus. Assim ele vai deixar de ir à casa de Deus. Assim ele vai deixar de conviver com a família, conviver com os filhos. E a vida é uma só. É por isso que Jesus está dizendo: louco, se esta noite eu chamar você, se esta noite pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Tudo que nós conquistarmos vai ficar aqui. Isso não quer dizer que nós não temos que ter propósito, não temos que ter objetivo. Só que nós temos que confiar somente em Deus. Se a presença de Deus estiver com você, Deus vai fazer os teus caminhos prosperar, porque esta é a vontade do Senhor para a tua vida. Diz um antigo conto que uma mulher muito pobre estava carregando seus filhos nos braços e ela se deparou com uma caverna. Quando ela passou na frente da caverna, ela ouviu uma voz que dizia assim: entre, pegue tudo que você precisa, só não esqueça do principal, porque quando você sair, a porta se fechará para sempre. Ela observou aquela caverna e entrou. Quando a mulher entrou, ela viu muitos tesouros e muita riqueza. Ela ficou encantada com tudo aquilo ali. Ela colocou o menino no chão e ela começou a pegar partes do tesouro, pegar algumas pedras preciosas, algumas joias, e ela foi colocando na sua roupa, colocando no seu avental. De repente, a mesma voz disse assim: ó, restam apenas 5 minutos, pegue tudo que você quiser e saia, porque a porta se fechará para sempre. Ela, mais do que ligeira, pegou tudo aquilo ali, colocou na roupa e de repente acabou os 5 minutos e ela saiu para fora. Agora a mulher, toda feliz com aquele tesouro, com aquilo que ela conseguiu tirar de dentro daquela caverna, começou a procurar o seu filho. Quando ela lembrou que ao pegar aquelas joias, ao pegar aquele tesouro, ela colocou o seu filho no chão. O tesouro desta mulher durou pouco tempo, mas a angústia, o desespero pelo seu filho, de recuperar seu filho, durou pela vida inteira. Sabe o que isso quer dizer? Que em nossa vida nós precisamos ter prioridade. E eu aprendi que prioridade você tem somente uma. Não tem como você ter duas prioridades. Quando você diz ter duas prioridades, você não tem nenhuma. Porque o que é prioridade? É o que eu busco em primeiro lugar. Quando eu alcanço essa prioridade, aí sim eu posso estabelecer outra. Aí eu posso alcançar outras coisas. Então é por isso que esta mulher aqui, ela precisava escolher qual era a sua prioridade. Nas nossas vidas é assim. Você já ouviu aquele ditado que diz: não há ganhos sem percas. Muitas pessoas querem adquirir tantas coisas, querem trabalhar. Conheço pessoas que trabalham em 2 empregos. Existem casais, por exemplo, que o marido trabalha de dia e a mulher de noite, ou vice-versa. E aí eles querem alcançar, eles querem possuir, mas quanto vale o casamento? Quanto que vale os filhos? As pessoas não estão pesando isso, porque elas estabelecem o ganho como prioridade. Só que não existe ganhos sem percas. Por causa de amar o dinheiro, pessoas perdem o seu casamento, pessoas perdem a sua família, a convivência, filhos perdem seus pais, porque a ganância de ter, de possuir, rouba-lhe tempo, e ele não tem mais tempo de visitar o pai, de visitar a mãe. Aí quando o pai morre, há o desespero. Por que eu não ajudei meu pai e minha mãe? Só que aí, meu irmão, não adianta mais nada.
Que aí não resolve mais nada. Chorar não vai adiantar. Reclamar, se desesperar não vai adiantar. Faça enquanto você tem vida e tem oportunidade. E o terceiro passo é quando nós confiamos que ela garantirá o nosso futuro e buscamos mais ela do que o reino dos céus. Mateus 6,33, Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós lermos um pouquinho, nós vamos ver que Jesus está falando do cuidado que Deus tem com o homem, que Deus tem com a mulher. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz: porque nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E o próprio Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. E como nós fazemos isso? Quando entendemos que tudo que Deus nos dá pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. Por isso, Deus não está condenando o dinheiro. Deus está condenando o amor ao dinheiro. Se nós lermos, Abraão foi rico. Isaac, Jacó, Jó e outros mais foram prósperos, ricos, mas você nunca vai ver eles orando pedindo dinheiro. Você nunca vai ver eles orando pedindo alguma coisa financeira, porque o coração deles não estava naquilo que ele possuía, mas o coração deles estava em Deus. Jó chegou a perder tudo, e o que ele entendeu? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, Deus quer nos prosperar, mas para isso, nosso coração não pode estar alicerçado nos bens materiais. Quando que nós sabemos que nós amamos mais ao dinheiro? É quando nós, ao invés de ajudar o próximo ou ajudar alguém, a gente pensa mais no que a gente vai perder do que como beneficiar o outro. É por isso que Deus quer nos abençoar ao ponto de nós poder servir uns aos outros. Jesus diz: melhor é dar do que receber, porque isto é evangelho. Pegamos a igreja primitiva como um sinal, uma igreja que todos tinham tudo em comum, não havia entre eles ricos, o apóstolo não era rico, o apóstolo não tinha propriedades, não, todos tinham tudo em comum. Esta é a igreja que Jesus vem buscar, a igreja que pensa em comunidade, a igreja que não tem dificuldade de abrir mão daquilo que é seu para ajudar o próximo, para ajudar o necessitado, porque essa é a vontade de Deus. Assim você estará ajuntando tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam e nem minam. Por isso, meu irmão, vamos colocar Deus como prioridade da nossa vida, e Deus vai prosperar os teus caminhos, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que Deus continue vos abençoando.